papo hoje é sobre jovem e carreira, isso mesmo. Muitos jovens que mal saíram aí da adolescência logo têm que enfrentar um grande dilema, que é a escolha aí de uma carreira, né, após o ensino médio. Sendo aí que muitas vezes eles não têm maturidade para tomarem essa decisão, né? E para falar mais sobre isso, eu converso com a psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental, a Ellen Moraes Senra. Aliás, ela já participou aqui com a gente e é uma alegria imensa recebê-la aqui novamente, né, Ellen? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. O prazer é todo meu de estar aqui participando mais uma vez. Opa! E aí, Ellen, tá conseguindo ajudar os jovens aí a encontrar esse caminho, menina? Olha, na realidade é um grande desafio. Eu estou tendo que ajudar mais os pais do que o próprio jovem. É mesmo, Ellen? Com certeza, os pais também têm muitas dúvidas, não sabem como cobrar os filhos. E pensando nisso, eu estou participando também como coautora de um livro que vai lançar agora em março, que se chama O Desafio de Educar. E o meu capítulo fala justamente sobre o jovem na universidade. Olha, que bacana. E essa dúvida, ou até mesmo esse medo para escolher uma profissão, é normal, Ellen? É normal, sim. A gente precisa tentar visualizar que o jovem de hoje não é como nós éramos quando éramos mais jovens, né? Nós tínhamos uma outra realidade, tínhamos experiências que hoje em dia esses jovens não têm. Tínhamos um preparo, éramos apresentados para a vida muito mais cedo a nível profissional, a nível de obrigação, de ajudar em casa. Hoje em dia, que bom que esses jovens hoje em dia têm mais flexibilidade, podem estudar, se dedicar aos estudos por mais tempo, mas isso traz como consequência justamente que eles não estejam preparados para fazer essa escolha. E aí procurar profissionais, né, que realmente ajudem é o caminho? Sem dúvidas, você procurar uma ajuda profissional é a melhor opção, especialmente quando a gente está falando de pais que não sabem muito bem como orientar e filhos que não sabem a quem recorrer. Então, uma ajuda profissional, com certeza, vai fazer uma diferença muito grande nesse momento. Assim, existe ainda, né, uma ideia de que a pessoa vai trabalhar com aquela profissão o resto da vida, né? Claro que uma pessoa se forma pensando em exercer aquela profissão, mas se durante o curso ou mesmo após ele a pessoa quiser seguir novos rumos profissionais, tudo bem com isso, né, Ellen? Tudo perfeitamente bem com isso, porque o bom de ser jovem é justamente isso, porque se você fizer uma escolha equivocada, você tem a chance de ir lá e fazer diferente posteriormente. Se você ingressou numa área que você não se sente tão confortável, ou que achou que era uma coisa e na prática viu que era outra, você tem a oportunidade de conhecer novos caminhos, de optar por outro caminho. E aí eu me lembro aqui que no começo você começou falando justamente aí dos pais, que eles que estão dando trabalho, né? Alguns pais tentam influenciar os filhos na escolha de uma profissão. O quanto isso pode ser ruim, Ellen? Só é ruim quando existe uma pressão exagerada, né? Porque às vezes os pais ficam com aquela ideia de que o filho precisa escolher uma profissão a todo custo, e é claro que eles vão tentar orientar seus filhos a irem para áreas que eles conhecem. Então, seja uma área que eles atuem, ou tenham atuado em algum momento da vida, ou mesmo alguma área que eles vejam que tem mais cargos, por exemplo, para concurso público, ou mais oportunidades de trabalho. Mas quando começa a acontecer uma pressão excessiva, começa aquela cobrança, não, você precisa fazer isso, ou você precisa escolher tal área, com isso pode estar fazendo com que o jovem, ao invés de escolher bem, acabe fazendo uma escolha equivocada. Acaba indo pelo que os pais estão orientando e não por aquilo que é o dom dele, que são as aptidões do próprio jovem. Esse que é o problema, né? Os jovens aí se sentem perdidos, né? Eles não sabem que profissão escolher, né? O que eles devem fazer? Eles fazer uma autoanálise pode ser um caminho, Ellen? Sem dúvidas, assim, existe a opção da orientação vocacional, né, onde você contrata um profissional, você vai fazer algumas sessões, fazer alguns testes,
onde você vai descobrir quais são as suas maiores facilidades, né, suas aptidões. Mas também uma coisa que eu sempre oriento aos meus jovens em consultório é eles identificarem qual a paixão deles, né? O que desperta a paixão neles? O que quando eles pensam em fazer, mesmo que não seja a nível profissional, faz com que eles fiquem satisfeitos. Com isso, a gente tenta trazer para o lado profissional profissões que tenham, então, ali, que precisem daquelas habilidades que despertam a paixão desses jovens. Uhum. E solicitar que outras pessoas, né, da família, por exemplo, amigos, professores, vejam os pontos positivos nele, é também uma coisa legal? É uma coisa bacana, assim, embora isso geralmente já acontece. Geralmente já tem sempre aquele familiar que diz, nossa, você é muito engraçado, ou nossa, você é muito inteligente, ou você é muito bom em matemática, você é ótimo para se comunicar com as pessoas. E aí a pessoa já acaba já sabendo um pouquinho qual é a característica mais forte. No meu caso, por exemplo, eu sempre fui muito boa em ouvir e dar conselhos, isso desde pequena. Embora como psicóloga a gente não dá conselhos de fato, a gente tem uma escuta mais ativa, mais apurada e vai tentando levar o paciente a perceber o caminho, na realidade eu já sabia que eu daria uma boa psicóloga desde muito cedo. E as pessoas me diziam isso também desde muito cedo. Então, observar e ouvir também o que as pessoas ao redor dizem também pode fazer muita diferença. Com certeza. Eu achei interessante isso que você colocou, porque eu acho que, por exemplo, questionar ao pai ou à mãe ou até a outra pessoa, né? Aquela pergunta assim, o que eu falava quando eu queria ser quando crescer, na fase da minha infância, né? Porque tem muita gente, né, muita criança que fala isso, né, Ellen, quando criança, sim, né? Sim. E aí eu acho criança fala. eu acho que isso é um ponto, mas talvez não é tudo, claro, mas não é tudo, né? Talvez não é tudo, né, Ellen? Não é tudo, até porque, assim, quando na primeira infância, né, lá dos 5, 6 anos, quando a criança fala, geralmente ela fantasia, né? Então ela quer ser bailarina, o menino geralmente fala que quer ser jogador de futebol, mas isso é muito voltado para a aprendizagem, para a educação que ele recebe. Então a menina está acostumada a brincar de boneca, gosta de dançar, gosta de usar as roupinhas, né, com determinada característica e por isso acaba indo para essas profissões. Quando está chegando lá para os 10, 11 anos, aí sim, aí já pode ser que a pessoa demonstre algum dom, que aquela criança já esteja demonstrando uma aptidão mais para uma área ou mais para outra, e aí nessa fase já dá para a gente considerar. Mas quando é muito pequenininha, mais pelo imaginário, mais pela fantasia do que de fato por uma escolha ou por identificação. É verdade. Eu conheço um pai que via no filho um ótimo, né, desenhista, né, e ele realmente fazia muitos desenhos, traços muito bonitos, e aí achava que ele poderia ser arquiteto. Só que o caminho, e até o filho até pensou em ir por esse caminho, mas aí ao longo do processo ele viu que não tinha nada a ver com ele e foi para biologia. Pois é, totalmente diferente do que se imaginava, né? Com Até certeza. porque aquela história, a arquitetura não é só desenho. Então, realmente, tem ali os fatores que a gente precisa levar em consideração, inclusive na hora de escolher a carreira. Eu saber o que meu curso, aquele curso que eu estou pensando em fazer, vai exigir de mim, saber se eu estou disposto a oferecer isso pelo curso. Porque, por exemplo, eu sou a negação em matemática. No meu curso teve estatística, mas era um períodozinho. Então, foi um sacrifício que valeu a pena. Mas, talvez, se tivesse 3, 4, 5 períodos ali com matemática, eu ia fugir de psicologia também. Então, assim, é aquela coisa também, que se dá bem numa matéria na escola, também não significa, não é um indicativo da escolha profissional, né, Ellen? Não necessariamente. Por exemplo, eu sempre fui muito boa em português, nem por isso estou ali, nem não fiz letras, não estou dando aula, por exemplo, né? Então, não necessariamente. Claro que às vezes você ter facilidade numa determinada matéria vai te facilitar sim na hora que você for escolher a sua profissão. Mas não necessariamente você precisa seguir ali por aquela área que a sua matéria favorita te diz. Isso aí. E assim, eu acho que é a falta de autoconhecimento que pode prejudicar o jovem na escolha da profissão. É por aí, ela. E como o jovem pensa? O jovem idealiza a profissão em si? O jovem idealiza a profissão
profissão, o jovem idealiza a questão financeira, né? Mas, embora, na verdade, eu percebo que isso é mais uma idealização dos pais do que do próprio jovem, né? Você não vai fazer tal curso porque você vai morrer de fome, você não vai fazer tal coisa porque você vai ficar pobre, você não vai fazer tal coisa porque você vai estudar pro resto da vida e não vai ter um bom retorno. Então, assim, ele idealiza, assim, a profissão, mas tem todos outros fatores também que são ali, que precisam ser levados em consideração, tal como também o financeiro. Afinal, ninguém quer investir em estudo para não ter nenhum retorno financeiro, né? Então, assim, os pais não estão totalmente errados em pedir para que o filho fique atento a essa questão. Uhum. E a escola também é um bom caminho aí, né? O problema, eu vejo assim que muitas vezes o problema é que elas só se manifestam no último ano. E aí isso gera uma ansiedade no jovem, não é isso, Ellen? Sim, com certeza. Seria muito positivo se a escola promovesse palestras a respeito de profissão no decorrer do ensino médio, principalmente desde o primeiro ano, porque são muitas profissões, as opções de mercado são inúmeras. Então, quando a escola não diz para o aluno o que tem para ele escolher, dificulta demais o trabalho de escolha dele. Isso mesmo, e aí ele fica nessa coisa perdida, sem saber para onde caminhar, e fica nesse dilema, até mesmo sofrendo, né? Exatamente. Vai dificultando, acaba atrapalhando um pouquinho o processo que já é difícil. Porque você escolher a profissão que, em tese, você vai levar para o resto da vida, porque ninguém escolhe assim, vou escolher agora, depois eu posso voltar atrás, né? Pelo menos a escolha inicial, a gente escolhe pensando que vai fazer aquilo por um tempo. E aí já é uma escolha difícil. Então, quando você não tem um leque ali à sua disposição para você visualizar quais são as suas opções, com certeza isso se torna um processo ainda mais difícil do que o necessário. Verdade. E qual a dica aqui que a gente pode passar, então, bem mesmo, tanto para os pais quanto para os jovens que estão aí perdidos, Ellen? Vamos lá. Para os pais, conversem, mas não exijam. Lembre que aquela pessoa que está ali, o seu filho, é um ser humano que está cheio de dúvidas. E exigir desse ser humano pode significar mais dificuldade ao invés de facilidade. Pode atrapalhar na escolha ao invés de ajudar. E aí você está pensando que está ajudando o seu filho, mas na realidade está ali dificultando o processo dele de escolha muitas vezes. Para os filhos, a gente sempre orienta o seguinte: pesquisem, procurem, vejam quais são as suas possibilidades, procure conversar com pessoas que trabalham em determinada área que você tem alguma identificação. Corra atrás dos seus sonhos, mas visualize também quais são as opções de mercado, porque afinal de contas, né, as opções podem ser muitas de cursos, mas no mercado às vezes não vai ter um bom retorno. Então é bacana fazer uma boa pesquisa. E pais, participem desse processo de escolha dos filhos. Ouça o que o seu filho tem a dizer e ajude nessa escolha de uma maneira mais participativa e não tão exigente. Aí você colocou uma questão aí de sonho, né? Porque assim, a gente está falando aqui de uma parcela da população que tem até acesso à educação, que tem possibilidades, né, de ingressar numa faculdade, mas também tem muitos jovens que não têm essas condições e acabam indo já para o mercado de trabalho, não é mesmo? Sim, que nem sempre vão poder escolher uma carreira antes de entrar no mercado de trabalho. Acontece muito, infelizmente. Mas aí também não significa que esse jovem não vai poder escolher uma carreira em algum momento. Isso. Não vai ter logo que sair da escola, mas também deve ali perceber suas aptidões e não abrir mão de suas escolhas assim que haja essa possibilidade. Que ele continue sonhando, não é mesmo? A gente sempre tem uma vontade de fazer algo, não é mesmo, Ellen? Sim, com certeza. E não tentar fazer esse algo, não importa em que altura da vida, resulta em frustração. E ninguém quer ser um adulto frustrado, não é verdade? Verdade, com certeza. Olha só que bacana. Ellen, muito legal o nosso bate-papo. Obrigada pela sua participação. Quer deixar uma mensagem final aqui para nós? Quero agradecer mais uma vez por essa participação. Convido a todos para o lançamento do livro em março, depois eu passo mais detalhes. E, gente, vamos viver, vamos sonhar. Dá para escolher carreira, dá para ser feliz trabalhando,
sim, embora a gente tenha esse trabalho só como uma obrigação, dá para viver trabalhando. Dá sim, né, Ellen? Com certeza. Oh, meu Deus. Valeu então, Ellen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Eu conversei com Ellen Moraes Senrle, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental, e a gente falou aqui sobre o jovem e a escolha da carreira.